Rapaziada, tudo certo? O professor Eudes aqui falando para mais uma aula de Química. Então, foco de hoje é resolver questões sobre forças ou interações intermoleculares. E a primeira questão está aqui na nossa frente. Assinale o tipo predominante de interações entre as moléculas do éter dimetílico. Aqui, para quem conhece a química orgânica, já sabe do que estamos falando. Mas para quem não está habituado, vamos falar um pouquinho sobre. O éter é uma função química onde temos o oxigênio entre dois carbonos, tecnicamente. E se é éter dimetílico, vamos lembrar do radical metil, que é composto por CH3 e uma ligação ainda por fazer. Porque nesse radical metil, o carbono ele faz 3 ligações com os hidrogênios e ainda tem uma ligação sobrando. Então, nesse caso, eu tenho um OCH3 de um lado e H3C do outro, que é a mesma coisa, só está escrito ao contrário. E aí está perguntando o tipo de interação predominante. Predominante quer dizer, então, mais importante. Bom, nesse caso de polo permanente e carga não vai acontecer, porque nessa carga a gente está falando de um íon, tecnicamente. Ou seja, teria que existir um íon positivo ou um íon negativo próximo dessa molécula. O que não está acontecendo. Só tem éter dimetílico, não estou aproximando de nenhum metal, nenhuma metal formalmente falando, então não, isso não vai acontecer. B. Interações do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Dipolo induzido, dipolo induzido vai acontecer quando a molécula em questão for totalmente apolar. Só que isso não está acontecendo. Por quê? Quais regiões são polares ou não? Se a gente avalia a molécula, no geral, ela é polar, tá? Se eu abrir todas as ligações da molécula, ou seja, inclusive as ligações com os hidrogênios, que geralmente na química isso se faz um pouco, não se faz tanto, todas as ligações são ligações entre átomos diferentes. Então, na prática, todas as ligações são polares. Muito raramente, quando todas as ligações são polares, vai ser molécula apolar. Essa molécula aqui tem caráter polar, por padrão. Se essa molécula ela tem polaridade acentuada ou ela é polar, significa que não é dipolo induzido que vai acontecer. Vai acontecer, no mínimo, dipolo permanente. E a letra D eu vou descartar porque não tem ligação de hidrogênio. Voltando da última aula. O que é a ligação de hidrogênio? É oxigênio ligado com hidrogênio, flúor ligado com hidrogênio e nitrogênio ligado com hidrogênio. Um desses três ligados ao hidrogênio, ao H. Só que isso não está acontecendo. A molécula é polar, mas não tem ligação de hidrogênio. Então, para o nosso problema, a letra C é a que vai ser a letra C é a que vai ser a nossa questão predominante. Perfeito? Então, vamos lá, bora para a próxima questão. Questão 2. O nitrogênio, principal constituinte do ar atmosférico, é uma substância apolar que pode ser liquefeita a baixas temperaturas. Ou seja, qualquer substância, qualquer gás pode ser liquefeito por temperatura baixa, mas nesse caso é a temperatura bem abaixo de zero. Bom, o que a questão quer saber de fato é quais as forças moleculares que unem umas às outras. Para eu saber o tipo de força, eu tenho que saber a polaridade dela. Primeiro, ponte bisulfeto, não tem isso no ensino médio. Esqueça. Então, temos ligações metálicas, já vamos excluir. Por que logo de cara? Estamos falando de nitrogênio. Para quem está com a tabela periódica já atualizada, nitrogênio é representado por esse elemento químico aqui, cujo número atômico é 7. Onde encontramos nitrogênio? No grupo 15. No grupo 15, majoritariamente, nós temos quem? Ametais. Se tem ametal participando da substância, jamais vai ser ligação metálica. Na ligação metálica, só tem metais envolvidos.
se tiver ametal participando, só tem dois tipos de ligação que ele pode fazer, que é a ligação iônica, na presença de um metal, e ligação covalente, se não tiver metal nenhum envolvido. Ligação metálica não pode, só pode ter metais. E o N2, ele é caracterizado nesse formato aqui, na fórmula molecular, e ainda tem a ligação entre eles, que é essa aqui. Que essa ligação é feita entre átomos iguais. Átomos iguais, e só tem dois deles no caso, tanto a ligação quanto a molécula, ela é 100% apolar. Se ela é 100% apolar, esquece ligação de hidrogênio e esquece de polo. Essas duas só aparecem quando a molécula em si ela é polar. Então, se a molécula for apolar, nós temos alguns nomes para dar em relação à força de união dessas moléculas. A primeira já é a letra E, forças de London. A segunda forma de chamar estas forças são as forças de Van der Waals, que é o cientista que estudou essa parte mais especificamente, ou ainda dipolo induzido, forças de dipolo induzido. No caso aqui, letra E para a gente. E mais uma questão. Bora para a próxima. A estrutura 1 representa a vanilina, a molécula responsável pelo aroma de baunilha, e as estruturas 2, 3 e 4, 3 de seus isômeros. Todas essas moléculas podem formar ligações de hidrogênio, exceto, ou seja, tem ligação de hidrogênio em todas. Mas vamos avaliar o seguinte. Aqui nós temos algumas estruturas que seria bom a gente dar uma olhada. Primeiro, analisando se aparece. Então, vamos analisar os grupos. OH é O-H. Aqui tem ligação de hidrogênio. O CHO dá uma enganada, porque na realidade é isso aqui, ó. Então aqui dificilmente vai ter ligação de hidrogênio. Vai ter, aqui é polar, mas aqui não tem o O ligado com o H diretamente. Deixa eu ver qual que é o próximo. Só tem esses dois grupos? Ah, tem o OCH3. Ou CH3O, se mudar de lado. Que vai ser aqui com hidrogênio, aqui com hidrogênio, aqui com hidrogênio, aqui com oxigênio. Nesse caso, vamos avaliar. Todas essas moléculas podem formar ligações de hidrogênio entre grupos pertencentes à mesma molécula, exceto entre grupos pertencentes à mesma molécula com ligação de hidrogênio. Essa aqui é um pouco mais difícil. Deixa eu pensar. Vamos lá. A1 já seria difícil colocar, porque A1 já é a referência. Na 2, tem ligação de hidrogênio aqui, mas todas vão ter ligação de hidrogênio com a primeira. Então, essa aqui botará uma boa pegadinha, isso sim. Todas as moléculas podem formar ligações de hidrogênio entre grupos pertencentes à mesma molécula. Bom, pelo que eu vejo, todas têm os três grupos. Então, não vai ter a diferença, dei uma analisada aqui, a diferença não está nos grupos que eles têm. É se dá para fazer ligação de hidrogênio dentro da mesma molécula ou se está alcançável. Pelo que eu estou vendo aqui, a dificuldade maior em fazer isso, já que apareceu um exceto, é na 2.
na minha opinião. Mas agora, por que que eu estou focado nisso? Pelo simples fato de que, para ter ligação de hidrogênio, vou usar como referência a primeira. Aqui nós temos oxigênio, hidrogênio. Aqui nós temos oxigênio, CH3. Repara que o hidrogênio está próximo de um oxigênio. A ligação de hidrogênio não é essa ligação que está aqui tracejada. É essa aqui, ó. É quando tem um oxigênio com uma boa proximidade do hidrogênio. Aqui, isso vai acontecer. Está bem perto um do outro. Então, essa ligação ela pode ser formada. Isso na espécie 1. Então, se houver essa proximidade, isso vai acontecer. Reparem agora na espécie 3. Na espécie 3, isso também vai acontecer. Por exemplo, vamos ter um grupo OH de novo, e aqui um outro grupo, ou seja, a 1 e a 3 vão ter o mesmo comportamento. Nesse sentido. A diferença é o grupo CHO, né? É nas duas. Que na 1 o CHO está embaixo, e na outra o grupo CHO está mais aqui ao lado. E aí que a ligação de hidrogênio vai ser formada. Mesma coisa vai acontecer entre o grupo 4. Esse grupo aqui vai ter a interação com esse grupo aqui. E para isso acontecer, eles precisam estar próximos. Só que no 2, essa interação já é mais dificultada. É a maior chance que tem de não acontecer é aqui. Por que a maior chance de não acontecer aqui? Porque a distância entre o hidrogênio ou o oxigênio alcançar o grupo posterior é menor. No grupo 2, até o hidrogênio alcançar o oxigênio demora, está mais longe. Então, essa interação, a chance dela não ser formada é maior na 2. Então, a 2 é a que vai atender melhor esse requisito. Por quê? Se a gente pegar essa situação aqui, nós temos o grupo OH, nós vamos ter um grupo OCH3 e vamos ter o grupo CHO, que é esse aqui. Então, reparem que a distância para formar essa interação, ela aumentou bastante, o que vai dificultar essa formação. Então, aqui a chance de ocorrência é menor, é mais baixa. Se é mais baixa, a chance de não acontecer aumenta bastante. Então, a 2 vai ser a nossa resposta para essa questão. Bora para a próxima. A atividade contraceptiva dos D e os diafragmas intrauterinos modernos é atribuída em partes à ação espermicida de sais de cobre, que são de cobre 2, que são gradativamente liberados por esses diafragmas no útero feminino. Quanto aos sais de cobre 2 e meio aquoso, assinale a alternativa correta. Então, ele quer saber o que acontece quando a gente dissolve sal de cobre em água. Primeiro que ele não especificou qual é o sal de cobre. Então, em um sal de cobre, vamos ter cobre 2+, dissolvidos em água. É isso que vai acontecer. A questão é, como é que é a estrutura da água? Já vimos isso na última aula. A água tem geometria angular e ela é uma molécula polar. E nessa parte polar da água, a gente tem hidrogênio como polo positivo. Lembrando que esse símbolo aqui significa carga parcial, não é uma carga oficial. Por que essa carga não é oficial? Por que disso? Pelo simples fato de que a ligação covalente, quando é criada, ela não tem cargas. A ligação covalente, quando é criada, ela
simplesmente tem a tendência da nuvem eletrônica ir mais para o elemento do que para outro. Essa tendência, essa propriedade periódica é a eletronegatividade, beleza? Então, o oxigênio vai funcionar aqui como se fosse o polo negativo. E essa aproximação vai ser feita entre uma molécula polar. Se a molécula é polar, é no mínimo dipolo ou ligação de hidrogênio, se fosse atração de molécula de água com outra. No caso aqui, vamos avaliar o cobre que tem carga positiva oficialmente. Esse cobre aqui é carga oficial. Então, vai haver uma aproximação do polo negativo de uma molécula com um íon, formalmente falando. O nome dessa interação é íon dipolo. Ou seja, o íon dipolo vai ocorrer todas as vezes que uma molécula polar se aproximar de alguém positivo ou de alguém negativo oficialmente, de um íon. Essa característica, então, só podemos dizer que é a letra A, né? Apresenta interações íon dipolo. Bora para a próxima questão. Recentemente, uma pesquisa publicada na revista Nature mostrou que a habilidade das lagartixas víboras em escalar superfícies lisas como a parede, por exemplo, é resultado de interações intermoleculares. Admitindo-se que a parede é recoberta por um material apolar, é uma questão teórica, mas apolar, e encontra-se seca, ou seja, a ideia de estar seca é para descartar a água da jogada. Por quê? Porque a água ela é uma molécula polar, ou seja, é para não ter interferência de nenhuma substância polar. E a questão está querendo saber qual é a interação entre a lagartixa e a parede. Se não tem água, só tem dois materiais possíveis, a parede e a água. A água é polar por natureza. Se só sobrou a parede e a parede é apolar, não é uma atração iônica, não é dipolo permanente, não tem dipolo permanente de jeito nenhum. Se só tem material apolar, a única força que une a lagartixa à parede é as forças de Van der Waals, que é o dipolo induzido. Dipolo induzido. Bem tranquilo, bem suave, quando a gente tem a teoria, né? Por isso as aulas de teoria, para isso. Já dei uma boa dieta de teoria e, no caso de hoje, exercícios. Vamos então para a próxima questão. O principal tipo de força atrativa que deve ser vencida para sublimar o gelo seco é, vamos lá. Primeiro, antes de responder, por que ele está falando de sublimação, de sublimar? Primeiro, vamos dar uma atualizada do que se trata a sublimação. Qual que é o esquema da sublimação? Ela é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. E acontece isso também com a naftalina, tecnicamente. A questão é que, no caso, para isso acontecer, é necessário um afastamento das moléculas. Ou seja, para você sair de um estado sólido e ir para o líquido, ou ainda para o gasoso, que é ainda mais abrupta essa separação, as moléculas precisam se separar, tecnicamente. Se as moléculas precisam se separar, é necessário ceder energia para elas, e para isso acontecer, o tipo de interação que é vencida, quebrada ou ainda diminuída são as forças intermoleculares. São as forças intermoleculares que mantêm a substância no sólido, no líquido ou no gás, a depender das forças que elas têm. E no caso aqui, estamos falando do gás carbônico. Então, vamos precisar falar do gás carbônico, que é feito de carbono e oxigênio. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência e o oxigênio tem 6, por padrão na tabela periódica.
o carbono tem que fazer 4 ligações e o oxigênio 2 para chegar a 8. Então, nós temos essa configuração aqui sendo feita. 2 ligações para o oxigênio, ele já tinha 6 elétrons. E em cada ligação você ganha um elétron, então esse oxigênio está com 8. Esse oxigênio aqui da esquerda, ele tem 6 elétrons. Agora tem 7. Agora tem 8. E o carbono agora tem 8 também. Tudo isso para dizer que quando a gente fizer o tracejado com as ligações, transformar a ligação eletrônica em ligação do estilo covalente mesmo, na fórmula estrutural, reparem no átomo central. Este átomo central aqui. Nós temos 3 átomos no total, matéria da última semana. 3 átomos no total. E ele está sem nuvem eletrônica no centro. Sem nuvem não compartilhada. Sem elétron fora da ligação. Isso quer dizer que ele não é polar automaticamente. Se tiver elétron sobrando, gastei todas as ligações, e ainda tem elétron sobrando no meio, no centro molecular, automaticamente a molécula será polar. Como isso não está acontecendo, a gente precisa utilizar o quê? A regra dos elementos periféricos. Se os elementos periféricos fora do centro forem iguais, a molécula é apolar, como acontece aqui no CO2. Os oxigênios, eles são os periféricos e são iguais, né? Então é apolar. Se forem diferentes, a molécula vai ganhar polaridade. Se a molécula é apolar, o que une as moléculas apolares? Dipolo induzido. Ou, como está no nosso texto, nas nossas opções, forças de London, né? Que é um dipolo temporário. Então, questão 7 está aqui para vocês. Bora para a próxima. A existência de pontes de hidrogênio só é possível entre compostos quando há. Muito bem. Aqui uma emenda, uma errata. Deve ser uma questão um pouco mais antiga, porque o termo ponte de hidrogênio é um termo que se usava na minha época de estudante, bem para trás. Então, o termo ponte de hidrogênio é atualizado hoje para ligações de hidrogênio. É a mesma coisa na prática, mas só para evitar qualquer confusão de texto. Então, as ligações de hidrogênio só vão acontecer, ou seja, uma questão de definição. As questões que eu estou trazendo aqui são questões, já do número 3, né, que eu demorei um pouco mais de tempo, mas também não era exatamente imensamente difícil, mas precisei prestar mais atenção. Mas a maioria das questões que eu trouxe aqui vão ser questões para o pessoal ficar esperto com a definição, principalmente. Às vezes vai ter complexidade, outras não. Ligações de hidrogênio elas são ligações do tipo polar, e são de altíssima polaridade, e só vão acontecer quando eu tiver flúor, oxigênio ou nitrogênio ligados, todos eles, ao hidrogênio. Porque esses 3 elementos químicos aqui são os mais eletronegativos da tabela periódica, são os maiores, são os elementos que pegam os elétrons das ligações com mais facilidade. Quando uma ligação covalente, onde eles participam, é rompida, eles ficam com os elétrons, e o hidrogênio não. E eles tiram os elétrons do hidrogênio com imensa facilidade. Bom, isto posto, a letra A, um elemento fortemente eletropositivo. Falso, tem que ser eletronegativo. 2 elementos. Não, tem que ter hidrogênio envolvido, né? Ligação de hidrogênio, tem que citar hidrogênio. C, um elemento fortemente eletronegativo. Sim, são um dos 3 que eu acabei de citar. Dotado de pares eletrônicos não compartilhados, é o caso dos 3. Só lembrando que no caso do flúor,
são 3 pares. No caso do oxigênio, ele vai fazer 2 vezes, né? São 2 pares. E no caso do nitrogênio, ele faz 3 ligações normais, vai ter um par. Em todos eles vai ter pares, sim, de elétrons não compartilhados, ligado ao hidrogênio. É exatamente isso que vai acontecer na letra C. Um aumento muito grande não é força de London, porque é polar, e elemento de transição não tem nenhum. Então, já foi a 8, letra C. Bora para a próxima. A mãe de Joãozinho, ao lavar a roupa do filho após uma festa, encontrou 2 manchas na camisa, uma de gordura e outra de açúcar. Ao lavar apenas com água, ela verificou que somente a mancha de açúcar desapareceu completamente. De acordo com a regra, segundo a qual semelhante dissolve semelhante, indica a alternativa que contém a força intermolecular responsável pela remoção do açúcar na camisa de Joãozinho. Vamos lá, o açúcar, ele é uma molécula orgânica, mas ele tem caráter polar. A água, ela também tem caráter polar. E polar se mistura com polar. Então, aqui vai ocorrer a dissolução do açúcar em água. Para que uma substância se dissolva na outra ou se misture bem com outra, já falei isso até na aula anterior, é necessário que o caráter químico de ambas seja similar, parecido. O mesmo não vai ocorrer na água com a gordura, porque a gordura ela tem caráter hidrofóbico, ou seja, ela tem caráter químico apolar. E a água, como sempre, terá, já explicado pela ligação de hidrogênio, por exemplo, ou pela geometria molecular dela, ela terá caráter polar. Aqui ocorre, no caso, a não dissolução. Uma mistura entre as duas vai resultar, aqui resultaríamos, no caso do açúcar em água, uma mistura homogênea. E aqui, no caso, vai ocorrer um sistema heterogêneo, então não vai dissolver. Bom, nesse caso aqui, nós temos uma ligação do tipo ponte ou ligação de hidrogênio. Porque, no caso, a água faz ligação de hidrogênio e o açúcar tem muitos grupos também nesse sentido. Então, aqui letra E. E para fechar a nossa aula de hoje, bora para a última. Questão 10. Tecidos inteligentes. Os tecidos térmicos são formados por fibras poliméricas, cujas forças de atração intermolecular são do tipo ligações de hidrogênio. Quando a temperatura está elevada, há uma ruptura de tais interações e a consequente absorção de energia, diminuindo a temperatura do meio, a pele do usuário. Quando a temperatura está baixa, as interações atrativas são restabelecidas, liberando energia. Ou seja, o tecido se adapta à condição do ambiente. É o que o texto está dizendo. Caso utilizássemos um tecido cujas unidades de repetição estivessem unidas por meio de dipolo induzido, o conforto térmico desse tecido, aí está perguntando se seria mais ou menos intenso. Bom, o que acontece? A questão do conforto tem a ver com a capacidade desse dipolo de se afastar e se aproximar. E isso tem a ver com a intensidade dele. Ou seja, o dipolo induzido, então, a questão aqui do texto indica que a adaptação depende do tipo de interação. Então, o dipolo induzido, ele é mais fraco que o dipolo permanente, que é menor, mais fraco que a ligação de hidrogênio. Ou seja, quanto mais forte for a interação, mais próximas as moléculas estarão.
Isso quer dizer que se o tecido ganhar muito calor, essa molécula, essas forças vão se desfazer, vão se afastar bem. Porém, quando houver o resfriamento e essa força é muito mais intensa, ela vai conseguir segurar mais temperatura, porque vai conseguir se aproximar mais. Então, o dipolo induzido, sendo mais fraco que os outros dois, ele vai ser menos confortável, ele vai oferecer menos adaptação a esses ambientes. Então, letra A, ele vai ser o conforto térmico de um dipolo induzido é menos intenso. Não vai ser mais intenso, nem igualmente intenso, ele é o mais fraco de todos. Seria menos intenso do que se utilizássemos um tecido cujas unidades de repetição estivessem unidos por meio de ligações covalentes. Na verdade, não, porque dipolo induzido também é só ligação covalente. Vai ser letra E. Ele vai ser menos intenso do que ou dipolo permanente ou ligação de hidrogênio, que é o que está sendo citado aqui na letra E. Então é isso, rapaziada. Essas foram as questões de hoje. Então, na próxima aula, vamos ter mais exercícios para a gente poder ir fortalecendo. Forte abraço.